no transporte alternativo. E ainda sobre, já a gente vai botar o superintendente da S-Trans, porque a Socorro Sampaio ao vivo pede passagem Dublin, Irlanda. Ah, Socorro é um luxo, boa tarde. Olá, Amadeu. Boa tarde para você, boa tarde, Brasil, ao vivo, direto de Viena, na Áustria. Isso, hoje, me corrija. Que é o Dia Nacional, o feriado nacional aqui no país, Amadeu. Tudo bem por aí? Muito bom, tudo bem. Adoro a gravata, adoro a gravata, super na moda. Muito obrigado. Ontem estava 7, e hoje? 5. E é outono, hoje né? Baixou um pouquinho. E é outono, pois é. Vamos ver aí, a Rússia bate recordes, é impressionante, de mortos por Covid. Pois é, Amadeu, infelizmente, na verdade, Amadeu, o número de mortos e de casos de Covid-19 continua aumentando em toda a Europa. 55% das novas infecções ocorrem aqui no continente europeu. Na Europa Ocidental, o Reino Unido tem a situação mais grave. O país anunciou hoje mais 263 mortes, que é o número mais alto, o número diário mais alto desde março de 2021, e também registrou 41 mil novas infecções. A Holanda está estudando o governo da Holanda estuda impor novas restrições. A Eslováquia, que é aqui perto da Áustria, aqui ao lado, a Eslováquia já fechou hotéis, bares e restaurantes em 10 regiões do país e a máscara voltou a ser obrigatória nas ruas. No leste europeu, Rússia, Ucrânia e Romênia registram o maior número de mortes diárias por Covid-19. A Rússia bateu novamente recorde de óbitos em 24 horas. O país registrou 1.106 mortes hoje. Ontem, o presidente russo Vladimir Putin decretou o fechamento de bares, restaurantes e proibiu eventos entre as 11 da noite e as 6 da manhã. Na próxima quinta-feira, dia 28 de outubro, Moscou, a capital, entra em confinamento por 10 dias e a prefeitura já recomendou aos não vacinados com mais de 60 anos ou com comorbidades que fiquem em casa até o próximo mês de fevereiro para reduzir o risco de contaminação. E os trabalhadores de todo o país terão uma folga de 30 de outubro a 7 de novembro para conter a transmissão do vírus. Ucrânia e Bulgária também bateram recorde de mortes por Covid-19 hoje, recorde diário. A Ucrânia tem apenas 16% da população totalmente vacinada. E a Romênia ontem fechou bares por 30 dias, proibiu festas e a máscara voltou a ser obrigatória nas ruas. A Romênia também decretou, e agora que interessante, um toque de recolher, mas o toque de recolher na Romênia é somente para os não vacinados e vai das 10 da noite às 5 da manhã. E ainda estamos no outono, Amadeu. O inverno pode ser pior. A gente já abordou aqui, mas é sempre importante. O mundo não é igual ao Brasil. O Brasil, no caso das vacinas, sempre foi exemplo. Sempre teve um sistema de saúde que funciona no país inteiro, com capilaridade e que tem tradição de vacinar muito. Inclusive, estamos perdendo essa tradição porque muitas das campanhas de vacinação não estão atingindo as metas. Mas o Brasil sempre foi exemplo. Outros países não. Na Rússia, sempre foi um tabu a questão da vacinação, uma parcela grande que se manifesta contrariamente. E nos países mais do leste europeu também. Daí a dificuldade que esses países estão tendo de enfrentar a Covid, porque simplesmente as pessoas se negam a fazer a vacinação. E aí, na contramão do mundo, a Rússia está vivendo recorde em cima de recorde de mortes por Covid, o que é uma tragédia que poderia ser evitada, mas a cultura deles impede, né? É bem triste, é bem triste. Agora vamos a um conto de fadas, Socorro Sampaio. É isso mesmo, Amadeu, é um conto de fadas, até agora com final feliz, ou história da princesa e do plebeu. É a princesa Mako, a princesa do Japão. Amadeu,
Você quer mais contos de fadas que isso? Ela abriu mão do título de nobreza para se casar com um plebeu. A cerimônia aconteceu hoje em Tóquio. Foi uma cerimônia bem simples, não teve festa, não teve banquete, como é de costume na família imperial. Além de perder o título, a princesa ainda recusou uma espécie, digamos, de dote que é oferecido às mulheres da família imperial japonesa no dia do casamento. Ela disse não para 1,3 milhão de dólares, o equivalente aí a mais de 7 milhões de reais. Mako e Keiko Muro namoraram 8 anos. A união dos dois dividiu a opinião pública no país. Mako tem 30 anos, ela é sobrinha do imperador Naruhito. E na família imperial japonesa, as mulheres perdem, olha que absurdo, as mulheres perdem o título de nobreza se casarem com um plebeu, como aconteceu com a Mako. Essa cerimônia aí que a gente vê, ela um pouco antes, ela aconteceu sem a presença dos pais, que se despediram da filha na residência oficial. Os pais fizeram apenas uma reverência e a irmã dela, a irmã da Mako, chegou a abraçá-la, como a gente viu aí no começo das imagens. Mais interessante ainda, Amadeu, após o casamento, o que os noivos fizeram? A dupla fez um pronunciamento ao vivo na TV, para explicar a união. E eles começaram pedindo desculpa, segundo eles, por algum problema que o casamento deles possa ter causado. O noivo, Kei, disse o seguinte: eu amo a Mako. A gente só vive uma vez e queremos viver ao lado de quem amamos. A ex-princesa disse que o agora marido é insubstituível, mas ela admitiu que sentiu medo, tristeza e dor sobre os boatos que foram divulgados ao longo dos anos, boatos sobre o casal, sobre a família do noivo. Dizem que a família tem dificuldades financeiras, que a mãe dele deve o equivalente a mais de 150 mil reais para um noivo. Muito boato, Amadeu. Se é verdade, se não é, ninguém sabe. O certo é que os noivos agora esperam viver felizes para sempre. Eles vão morar nos Estados Unidos, onde o Kei, o noivo, o marido, trabalha em um escritório de advocacia. Olha aí, diz que conto de fada só existe na literatura, nos livros. Acontece na vida real. Olha o caso do Japão aí. Obrigado, Socorro Sampaio. Boa tarde, Amadeu.